que vai explicar um pouquinho de como é que a teoria se desenvolveu também. O sistema de RI, né, ele surgiu na década de 60. Na verdade, me chamaram para escrever uma história de RI num livro de banco de dados, é curioso isso, num livro de banco, uma enciclopédia de banco de dados, tinha uma área de RI para escrever umas entradas, eu e o Marco Cristo. E aí eu fui fazer uma pesquisa, eu descobri que na década de 50 já tinha gente fazendo sistema de RI, pensando em sistemas, tudo, mas nos livros de RI, do livro Bertier, tá na década de 60, e não está o nome das pessoas que começaram a área que eu queria, né? Que são os caras da IBM. Na história lá, oficial de RI, quem começou a área foi um cidadão chamado Salto, Gerhard Salto. Se você chegar ali era biblioteconomia, mas agora é outro nome, como é que é o nome lá? Arquivologia. Arquivologia. Se você chegar no curso de arquivologia e falar do Salto, todo mundo sabe o que é. Eu até fiquei espantado, porque eu fui dar uma palestra lá sobre a minha área, né? Há muitos anos atrás, me chamaram lá nesses eventos, né? Lá deles. Aí eu fui lá falar da minha área, não sei o quê, e aí eu falei o nome do Salto. Aí o pessoal se empolgou. Tá todo mundo meio assim, eu não estou entendendo nada do que esse cara está falando. Mas eu falei Salto, todo mundo, opa, Salto, a gente sabe quem é. Porque era um cara, então ele era um pesquisador de arquivologia, não era de computação, e ele é muito famoso lá, descobri isso, assim como ele é famoso na nossa área. O que o Salto fez? Ele trabalhou nas primeiras bibliotecas que tinham um computador, né, para você fazer pesquisa. E aí ele começou a se preocupar com o seguinte: ele indexou um monte de documentos na biblioteca lá, e as pessoas chegavam e queriam usar o sistema. Na verdade, não usavam diretamente, né, certo? Era assim, alguém chegava na biblioteca e dizia assim: eu estou querendo um livro sobre isso aqui. Aí tinha um sistema que o arquivologista ia lá, né, e fazia consulta para achar. Só que os sistemas iniciais, basicamente, eram um sistema de recuperação de dados. Então a pessoa chegava lá, falava alguma coisa, o arquivologista montava umas consultas, umas palavras-chave, e depois ficava procurando para descobrir se tinha alguma coisa útil ali dentro. Então não tinha nenhuma ordenação dos resultados, era meio aleatório. Aí o Salto percebeu que as bibliotecas estavam ficando grandes, mesmo uma biblioteca, se uma biblioteca típica aí, às vezes tem muito documento, muito livro, muito material, tem hoje isso não é mais comum, porque as assinaturas de periódicos elas são digitais, mas antigamente a biblioteca lá, americana lá, você ia achava ali 100 anos de um periódico da estatística, de matemática, cada periódico lá tem 4, 5, 10 artigos sobre algum assunto. Então, aí alguém vem e quer saber qual o artigo que mais interessa para a pesquisa daquela pessoa, e tinha só o sistema de recuperação de dados. Não? E o Salto, ele percebeu, poxa, precisa fazer um sistema mais inteligente, entre aspas. Né? É um sistema que tenta ajudar o arquivologista a achar o que a pessoa quer. E aí o Salto criou o primeiro modelo de recuperação de informação que a gente vai estudar, que é o modelo vetorial. Que é o primeiro modelo computacional que tenta entender a importância do documento para a pessoa. Só que aí eu descobri que as bases do modelo vetorial estão num artigo da década de 50 do pessoal da IBM depois, mas não sei o quanto o pessoal sabia disso. Então, o principal. Aí, como o RI surgiu na década de 60 dentro das bibliotecas, o pessoal de computação que tinha ligação com a biblioteca e o pessoal de arquivologia que começou a querer automatizar bibliotecas, foi que criou a área de recuperação de informação. Então, era uma área, inclusive, mais de gente de arquivologia do que de computação em si. Para falar a verdade, computação era outra coisa nessa época. Computação era uma outra coisa nessa época também, né? Assim, nessa época não tinha cursos de graduação em computação, ambulante, era uma coisa
estava começando. Até computador era uma coisa que estava surgindo. Então, naturalmente veio de uma área mais consolidada, que era a arquivologia, a recuperação de informação. Até hoje a gente tem vários periódicos onde a gente publica artigos, tudo que são da área de arquivologia. E aí a comunidade de RI publica lá. Até hoje. Então, é uma área onde tem gente de arquivologia publicando e gente de computação publicando. Até hoje. E tem grupos fortes de pesquisa que são de arquivologia, não só de computação. Aí, então, na década de 60, década de 70, a evolução da área de RI foi dentro dessas bibliotecas, o pessoal de arquivologia pensando em melhorar um pouquinho os sistemas de busca nas bibliotecas. Essas bibliotecas, assim, de maneira bem grosseira, são o que eu chamo aqui de biblioteca digital. A biblioteca dos documentos estão digitalizados lá e eu tenho um ambiente. Só que a biblioteca dessa época não é a biblioteca digital de hoje. A biblioteca digital de hoje é o usuário que vai direto acessar a informação e o conteúdo está todo digitalizado lá. Nessa época, o que eles tinham, eles indexavam, cadastrava texto sobre os documentos dentro do sistema, a pessoa pedia do arquivologista, ele fazia a busca no sistema, então existiam linguagens sofisticadas para tentar, na década de 70, 80 fizeram muito isso, trabalhar em linguagens para ter operadores para facilitar a busca, então fazer o sistema mais complicado para buscar, para tentar achar com mais facilidade a informação. E aí, então, você tinha que treinar o arquivologista para usar o sistema. Era um outro tipo de biblioteca digital. As de hoje, quem usa é o usuário final, direto, ele não é treinado para isso e tal. Na década de 80, então você tinha a biblioteca digital, tinha CD de enciclopédia, que vinha para o sistema de busca, e o pessoal de RI pensava nesses ambientes. Aí vieram jornais, revistas, na década de 80 é quando surgiu o PC. E aí, quando as pessoas começaram a ter computador em casa, na década de 80. E como as pessoas começaram a ter computador em casa, esses computadores no começo não serviam para nada praticamente, mas com o tempo eles passaram a ter mídia, onde dava para você armazenar muita informação, principalmente CD. E aí, quando vieram os CDs, começou a aparecer assim, um CD com toda a base, ou uma base grande do Wall Street Journal, ou da Folha de São Paulo. Então, jornais, revistas que você podia comprar CD deles e fazer busca nesses conteúdos, e aí o pessoal de RI pensava em fazer sistema para esse ambiente. E também as empresas, com o surgimento dos PCs, começaram a ter muito computador lá dentro, produzir muito documento, e surgiu a necessidade de buscar na base de documentos da empresa. Que documento tem na empresa? Tem memorando, tem manual, tem normas que a empresa coloca lá dentro. Uma empresa produz muita informação dentro dela sempre. Tem ata de reunião, decisões que foram tomadas, de projetos, não sei lá o quê. Então, se tem uma empresa grande, com muita gente tomando decisão, uma Honda, uma Boeing, tem massa gigantesca de documentos aí sendo gerados o tempo todo, e começou a ser interessante pensar em sistemas para buscar nessas massas de documentos. Principalmente porque no final da década de 80, os PCs começaram a ser conectados em rede ali. É um mundo que você não conhece. Assim, os PCs não conversavam um com o outro. O cara tinha um PC aqui, ele só tem a base dele, ele não acessa nada, não faz nada. E mesmo quando começou a ter acesso à internet, a internet já existia nessa época, apesar de não existir no Brasil, mas mesmo quando os PCs começaram a ter acesso à internet, a conexão era muito ruim, então você não tinha facilidade de acessar a informação que estava no outro PC, como tem hoje. Agora, dentro das empresas, começaram a surgir redes locais, redes locais. E aí, rede local, as redes mudaram o mundo dos computadores, assim, tremendamente afetou a área de RI, porque você começou a se pensar assim,
eu posso ter um jeito de acessar documentos que estão espalhados pelos computadores da empresa. E aí começa a surgir desafios como que eu atualizo essa base de informação, quando os documentos vão sendo alterados, como que eu consigo indexar volumes maiores de documentos, porque o pessoal não preocupa muito com isso, mas o sistema tinha que indexar massas relativamente pequenas de dados. Aí na década de 90, aí aqui já é minha história de RI, porque eu entrei em RI na década de 90, surgiu isso aqui, essa informação na web. A web também não existe desde sempre, você deve saber que, né? E eu sou pré-web, eu, Antigrama, Twitter, então nós somos pré-web. Na verdade, pré-internet também, porque a internet no Brasil, ela ficou acessível para as pessoas em 94. Eu sou o segundo cara do Amazonas a acessar a internet. O primeiro foi o professor Edson, e eu era estagiário dele, o Edson Pato. E aí, a gente conectou a primeira máquina à internet no Amazonas, era uma estação saindo lá do minicampus. E aí o Edson usou primeiro, porque ele é professor, depois ele deixou usar. Se vocês quiserem saber quem foi o primeiro cara a acessar a internet no Amazonas, foi o Edson. Então, até a década de 90, quando eu entrei na graduação, ninguém acessava a internet no Brasil. Simplesmente não existia isso pra gente. Então ninguém acessava a internet, ninguém podia fazer uma pergunta no SourceForge para saber como que resolve o problema. Se queria aprender a programar, se virava, não tinha fórum, não tinha nada, ninguém podia procurar um paper para ler, porque na biblioteca não tinha paper aqui para você ler, não tinha revista, não tinha nada de computação para ler, tinha poucos livros e você só tinha acesso àquilo. Aí veio a internet. A internet mudou bastante, a internet no Brasil mudou bastante a vida dos brasileiros. Mas além disso, a internet já existia há mais tempo. A internet, se não me engano, é da década de 70. Durante aí deve falar isso para vocês. 70 começou a internet. E na década de 80 os americanos já acessavam a internet. A gente aqui não acessava. Mesmo assim, acessar a internet não é acessar a web. Tem diferença entre web e internet. A internet era uma coisa assim, você podia se conectar com um outro computador, abrir um SSH, que tem até hoje, né? Abrir um terminal lá no outro computador, super bacana, isso era incrível. Você podia fazer uma coisa que a gente usava muito, que era o Telnet, era um comando, linha de comando. Foi a primeira coisa que eu usei na internet, foi o Telnet, que você abria dividia a tela do terminal em dois, a pessoa escrevia em cima, um chat, né? A pessoa escrevia em cima, e o que você escrevia aparecia embaixo, aí você digitava olá e ficava esperando aparecer na parte de cima para dizer que o cara recebeu o olá. Aí apareceu aí depois de um minuto apareceu o seu olá, aí você ficava esperando o cara responder lá. Aí o tempo vai ser essa era a internet no começo. Aí, quando a gente começou a usar, aí você tinha o Telnet, o FTP. O Telnet é esse de Talk, o FTP é o começo da história de você trocar documentos na internet. O FTP era para baixar programa, mais para baixar arquivo também e tal. Então, o FTP é para transferir arquivo. Você se conectar num servidor, aí tem um servidor de FTP. Aí você abria o diretório lá da outra máquina. Mesmo como você dá na sua máquina, você dá lá no FTP, LS, aí mostrava todos. Então, algumas bibliotecas começaram a digitalizar documentos e colocar lá disponíveis em servidor de FTP. Então, nessa época tinha assim, olha, o servidor de FTP da biblioteca não sei aonde nos Estados Unidos está aberto lá. Aí você ia lá, olha, tem 200 artigos lá para você baixar. Alguma coisa assim, era muito, sabe?
começou a ter isso. E depois vieram os aplicativos para facilitar, o Woofer, que era um aplicativo de troca de documentos. Em 94, uns físicos, né, tiveram uma ideia de fazer essa troca de informação ficar mais amigável. E eles criaram um projeto que não era para o mundo todo usar, era para o grupo deles usar, que era a web. Então eles criaram, a web foi criada por físicos. O que eles fizeram? Criaram-se um protocolozinho de troca de informação, o HTTP lá e tal, e criaram servidores que você podia escrever textos estruturados numa linguagem, que era o HTML, e que ficava armazenado lá. E agora, ao invés de você dar FTP e dar LS, ficar vendo o que você conectava nesse servidor com um programa, e ele pegava aquele HTML e renderizava para você e mostrava. No começo em formato texto no terminal, tá? Depois é que vieram os browsers, né? Mas era hipertexto, assim, você tinha link, você podia clicar e aí baixava outro HTML lá dentro. Clicar, você sabe o que é isso, né? Você já deve ter usado, né? Na web. Isso aí foi revolucionário, isso mudou o mundo, porque esses caras fizeram. O nome do cara é o Berners-Lee, né? O cara que lá do projeto, o Tim Berners-Lee. Então isso foi em 94. Para você ter uma ideia, em 94 eu era formando de computação. Então quando eu era formando de computação é que criaram o web. 94. Mas teve uma coisa muito boa, pelo menos isso. O Brasil tinha em 94 já acesso à internet nas universidades. Na verdade, acho que foi em 92 que a gente teve acesso à internet. E aí, a web veio com muita força para o mundo todo, para o Brasil também. Então, em 95, eu já conseguia fazer busca na web, com o primeiro buscador que apareceu, que era o Linux. Era o primeiro sistema. E aí, isso foi uma grande revolução para a humanidade. Tem um monte de filósofos que falam isso, que em 94 a humanidade deu um passo evolutivo. Foi a web. A web mudou o conceito de ser humano, a maneira como troca informação, conversa, etc. E aí, mas isso tudo bem, mudou a humanidade, mas para a gente em particular da área RI, isso mudou a área RI. E pela necessidade eu estava entrando na área RI. Em 95 eu entrei na área RI. A área de RI era patinho feio, estava lá mais biblioteconomia, né? Na época era chamada de biblioteconomia, que é arqueologia, do que computação. Poucos grupos de computação mexiam com a RI. Era uma área muito pequena, deixada de lado. Só que ela se tornou por muitos anos uma área central. Por quê? Porque inventaram um sistema de busca para a web. E fazer esse sistema de busca para a web foi algo que se mostrou um desafio enorme, porque era muito diferente de todos os sistemas de busca que você tinha feito até então. Principalmente por questões de escala, de número de usuários, tamanho de base, distribuição de dados, como é que coleta os dados. Então, começou a pipocar grupo de RI mundo afora. E aí, em 95, o Brasil teve o primeiro grupo de RI, que foi o da UFMG, com o Bertier. E eu estava lá fazendo mestrado. E aí, entrei para o grupo dele. O que a web trouxe? Esses números aqui, hoje são chutes. Antes eu tinha estimativas boas, tinha gente que fazia isso, eu procurei, mas não tenho mais estimativa muito precisa. Mas até peguei uma notícia lá de um cara argumentando que o Google tem hoje 10 exabytes de informação. Quanto que é 10 exabytes? É muito. Pense muito informação. A web deve ter alguns trilhões de páginas. Chutaria aí 100 trilhões de páginas hoje. Web. De URLs distintas que você
escreve no browser e vem alguma coisa. Tá? Útil. Se contar inútil, aí vai ter muito mais. Mas útil tem trilhões. Tá? Trilhões de páginas, né? Mais de 1 milhão de máquinas no Google. A última vez que eu tive o número preciso de máquinas no Google, já era mais de 300 mil máquinas, só para processar consulta no Google. Então, quando você faz uma busca no Google, ele vai não para um computador processar a sua consulta, ele vai para uma rede de computadores com centenas de milhares de computadores. Até então, antes da web, o pessoal fazia RI para o PC. Assim, era uma pessoa que ia fazer uma consulta e esperava um resultado. Tá, tinha problema de eficiência? Tinha. Já tinha gente pensando em como fazer de jeito eficiente. Mas a escala, na década de 90, mudou completamente. Assim. Não era mais uma pessoa usando, né? São bilhões de pessoas usando. E diariamente, o Google, a última notícia que eu tive, já era da ordem de acima de 200 milhões de consultas por dia. Seguramente é muito mais hoje. 200 milhões de consultas por dia. Então, muito, agora, são 200 milhões de consultas em exabytes de informação. E todo mundo quer resultado instantâneo. Então, teve uma área de RI que surgiu muito forte nessa época e foi, eu diria, essencial para fazer os sistemas funcionarem, que é a área de eficiência. Como é que se faz sistemas darem conta disso? E aí essa, por acaso, é a minha principal área daqui aqui. Eu sou dessa área de eficiência. Como é que a gente faz sistemas que aguentam processar consulta em bases de dados gigantes, gastando pouca memória, com velocidade, como é que distribui esses sistemas, né? Eu já andei aí pesquisando por um tempo em sistemas, como melhores formas de distribuir sistemas e tudo, algoritmos para processar consulta. Então essa é uma área que a gente vai ver, essa é uma parte do curso que a gente vai ver, como que eu faço um sistema para processar 10 exabytes de informação e que ele não pode estar rodando numa máquina só. E mais do que isso, na verdade, já vou contar aqui, na verdade você quebra isso num monte de bases pequenas, entre aspas, mas cada máquina tem que processar essa base pequena, que não é tão pequena assim, com muita velocidade. Se você melhora um pouquinho a velocidade, você gera uma economia absurda de dinheiro no processamento de consulta. Então, essa é uma área muito ativa, assim. Todo ano tem muita gente pensando novos jeitos de reduzir custo em atividades de custo, em geral. Então a web trouxe isso, trouxe uma outra coisa que é todo mundo virou usuário de RI. Antigamente pouca gente usava o sistema de RI, agora todo mundo é usuário. A partir da década de 90, todo mundo virou usuário. Quem tem acesso à web virou usuário de RI. Por quê? Porque quem tem acesso à web, a web é muito caótica, desorganizada, então é muita informação. O único jeito de você, decente, de você achar informação é usando máquina de busca. Tem que usar o Bing, tem que usar o Google, tem que usar o Yandex, que é uma conta grande, ou outras máquinas que tem por aí. E isso é uma outra notícia interessante. Não existe só o Google. Apesar dos brasileiros acharem isso, né? O Microsoft, o Bing lá, é muito usado em alguns países. Na Europa, ele concorre em igualdade quase com o Google. Na Rússia, não se usa Google, nem se usa Bing, talvez alguém use, mas o que se usa, o Google da Rússia, né, você, é o Yandex, que é russo. Eles usam a máquina de busca deles. E o Yandex é para o mundo, não é para a Rússia, não. É a máquina de busca deles. Faz muita pesquisa. Aliás, a Yandex é das empresas mais abertas para desenvolver tecnologia em parceria com universidades e tal, com grupo de pesquisa, ela coopera muito. Se você for para a Coreia, eu não lembro o nome agora, mas a
a máquina de busca mais usada lá é coreana, então tem uma empresa coreana que faz busca na Coreia e os coreanos usam ela. E se você for para a China, também a máquina de busca mais usada é deles, acho que é Baidu, né? A máquina de busca chinesa. Mas tem o Google também, que é muito grande. O Brasil deve ter hoje aí mais de 100 milhões de páginas web para buscar. E como você produz e arquiva informação o tempo todo, aí essas bases crescem o tempo todo. Então, de 94 em diante, a área de RI mudou muito, porque surgiram grandes empresas de RI, Yahoo, aí o Google, o Alta Vista, que já fechou, o próprio Lycos, deixa eu ver, outra empresa de busca, a Inktomi, que era uma empresa forte no começo também. Começaram a surgir empresas que gastavam muito dinheiro em pesquisa na área de RI, financiaram grupos de pesquisa e geravam muitos empregos, e isso acaba atraindo gente para a área, e aí a área deu um grande salto de ideias, de volume de produção, né? De avanço de conhecimento lá. O sistema melhoraram muito. Os anos 2000 aí se caracterizaram muito por isso também, então, início aí do milênio. Aí, nos últimos anos, essa coisa de conectividade continua crescendo, o mundo continua tendo pessoas cada vez mais conectadas, surgiram as plataformas mobile, então as pessoas passaram a usar sistemas de busca com mais intensidade ainda, porque agora elas andam às vezes estão usando no meio da aula, tu está dando aula, o cara está lá fazendo alguma coisa, está usando sistema de busca, infelizmente, eu diria. Então, passou a ser uma coisa assim, que está presente mesmo no dia a dia das pessoas, por causa dos dispositivos móveis. Muitos problemas de busca, classificação apareceram também, porque assim, o que aconteceu foi, com o web, então o web em diante, a informação que o ser humano produz digital cresceu exponencialmente. Todos os papers de web, todos os papers de computação praticamente, que lidavam com alguma coisa da web, começavam com uma frase, era até piada já, com o crescimento exponencial da web, aí o cara ia as teses, dissertações, como o crescimento, o pessoal de redes, como o crescimento exponencial da web, o pessoal de RI, como o crescimento exponencial da web, aí assim, todo mundo colocava essa frase, virou até coisa de piada. Aliás, as pessoas começaram a evitar a frase porque virou uma coisa ridícula. Assim, todo mundo fala isso, tenta. Como a web está crescendo rapidamente, pelo menos muda. Aí olha só, as pessoas começaram a produzir muito mais informação, e você também tem o surgimento de novos serviços digitais aí que acabam precisando muito de RI. Aí, de exemplo, vocês, o LX, o GetNinja, iFood, e isso aqui, notem que, tirando o Uber Eats, eu estou colocando muitas empresas brasileiras aqui, ó. A LX é argentina, mas eles contratam muita gente no Brasil. O GetNinjas é brasileiro, o iFood é brasileiro, o Brasil é brasileiro, e tem muitos outros, né? Eu falei do Hotel Urbano brasileiro, mas mundo afora, muitas empresas que conectam pessoas e que têm que lidar com grandes bases de informação e que precisam de sistemas de busca inteligentes, que nem o Salton queria fazer, que entendam da necessidade das pessoas, né? Muitas empresas desse tipo começaram a surgir mundo afora. E isso aí virou uma grande oportunidade, não só de emprego, mas também oportunidade para pesquisadores pensarem em novas soluções para a área de RI. Então, assim, o que quer dizer com isso? Quando começou o web, se eu podia até ter isso, mas se eu virasse e dissesse, não vou trabalhar aqui para fazer um sistema de busca que faz uma loja vender mais, não ia ter muito sentido, porque não tinha loja para
você colocar essa tecnologia ali. Mas nesses últimos anos surgiram essas lojas, então hoje tem sentido. Ah, eu quero fazer um sistema de busca que encontra pessoas numa rede social. No começo lá não tinha sentido. Hoje tem muitas redes sociais dentro dessas empresas aqui, tem muitas redes sociais de escala mundial. Tem sentido eu fazer pesquisa nisso aí, eu queria aprender a fazer isso. Então, surgiram novas especializações aí dentro do sistema de busca em vários ambientes que estão ajudando bastante a gente. Uma outra coisa que é inegável, principalmente de 2010 para cá, tem uma área muito antiga da computação, que é a área de aprendizagem de máquina, que muita gente chama de IA, porque ela é considerada IA também, assim como isso aqui. Aí, isso aí, muito do que a gente faz hoje de avanço na DRI é usar machine learning. Eu não ensino machine learning aqui, mas vou falar um pouquinho de como a gente usa machine learning aqui e ali em RI. E aí uma dica, não deixe de fazer a disciplina de machine learning. Qualquer disciplina de machine learning que tiver para você fazer na graduação, qualquer uma faça. Quando estiver, faça, porque é bom. Vale a pena. Além disso, bom, quando você for fazer machine learning, você vai ver que muitos dos conceitos de RI podem ser usados para você usar melhor o machine learning. Então, muito que você entende de RI, você muitas vezes usa as ideias para modelar melhor soluções lá quando está fazendo sistemas de aprendizagem de máquina. Ok? Agora só. Eu só vou deixar aqui para vocês 8h30. Se vocês querem parar 10 minutos, para 10 minutos para beber água e tal, ir no banheiro.